Olá, amigos, mais uma vez aqui, trabalhando neste canal tão maravilhoso, singelo, mas com muito amor. Primeiramente, antes de iniciarmos nossa aulinha de hoje, eu gostaria de me desculpar aqui pela minha ausência nos comentários de todos vocês. É que eu tenho realmente, não é desculpa, gente, mas eu tenho uma vida bem corridinha. A gente propor, né, essa questão de a cada semana trabalharmos com uma nova aula, uma nova live, acaba não sobrecarregando, é porque é uma coisa prazerosa, mas reduzindo o meu tempo de hábil para responder a todos vocês. Mas eu tenho visto com muito amor os comentários de vocês e só peço desculpas aí porque eu não consigo responder a todos. Mas muito, muito obrigada por essa parceria maravilhosa e é esse feedback que vocês me dão que me estimula cada vez mais a produzir um pouquinho, tá? Muito obrigada. E hoje nós vamos iniciar nossa aula com o tema autoestima. Então, até tem alguns autores que não citam mais autoestima. Então, autoestima é sinônimo de amor próprio, de auto-amor. Então, é muito importante, gente, que nós percebamos o quanto estamos nos amando, para poder realmente transferir esse amor aos nossos próximos. Então, a definição de autoestima é que ela é uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma. Ela envolve o sentimento de valor pessoal, de respeito próprio e confiança nas próprias capacidades e julgamentos. Que devem ser, gente, aqueles julgamentos sempre com muito amor, com muita autocompaixão de si próprio. A autoestima, ela também é definida como quanto você se aprova como pessoa, gente. Quanto que você se aprova como pessoa? Ela não é também um estado fixo. Tem vezes que você está mais apaixonado por si, mesmo no bom sentido, e tem vezes que não. Tem dias que a gente não está tão gostando até de olhar no espelho. Então, esse estado, ele pode variar ao longo de nossa vida em diferentes situações. É influenciado por experiências pessoais, por relacionamentos e, gente, aqui vai um adendo para os pais, professores, avós, tios, como a forma como somos tratados pelos outros. Então é importante, principalmente, que nós, quando vamos nos dirigir a alguma criança para comentar alguma questão, que o façamos agachados, que estejamos na mesma altura da criança, para que ela não sinta oprimida e rebaixada em relação a quem está se dirigindo a ela. Então aqui vai um adendo especial aos professores, pais, né, aos educadores e familiares. E o que seria uma autoestima saudável, gente? A autoestima saudável seria aquela autoestima em que ela é regada de confiança, de uma autoaceitação. Importante nos aceitarmos como somos. Sobretudo, gente, de um respeito próprio. Quanto nós dedicamos de autorrespeito a nós. O quanto nós não nos negligenciamos muitas vezes. Às vezes até, gente, para ajudar o próximo. Muitas vezes você dá mais respeito ao próximo do que a si mesmo. Quanto nós nos sentimos seguros para estabelecer uma caminhada saudável nesta vida. E o quanto nós temos, gente, de otimismo. O quanto nós ficamos felizes conosco. O quanto nós estamos felizes e otimistas com a nossa proposta de vida aqui na Terra. A autoestima, gente, não é convencimento. Não é. Há muitas pessoas, elas, sobretudo com aquelas pessoas que, entre aspas, se acham, né? A gente extrapola essa questão do alto valor com convencimento. Não é convencimento. Autoestima é o alto amor que nós dedicamos a nós. Eu trouxe só esse slide para dizer assim: invista na sua autoestima, pois só assim você conseguirá ser feliz consigo mesmo. Invista na autoestima. Sempre pergunte, de 0 a 10, como eu estou com a minha autoestima? Eu estou passando de ano, estou sendo aprovada, com média 7, média 5, tá ruim. A nossa autoestima tem que estar sempre alta. Que nós busquemos coisas que façamos com que a autoestima de nós, a nossa autoestima, se eleve bastante. Como sempre na Bíblia, eu trago aqui algumas questões ligadas às Escrituras. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 39, ele diz assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, esse mandamento, ele implica num certo grau
de amor e respeito por si como uma base para amar ao próximo. Isso eu percebo muitas vezes no meu dia a dia, que ao longo da minha vida, desde que eu me formei, eu procurei sempre pautar nessa questão do auto-amor, da autoestima. Por exemplo, quando eu me formei, às vezes alguém falava para mim: "Ai, a doutora Júlia é tão boazinha". Aí eu falava: "Nossa, boazinha, eu queria ser boa médica". Aí eu pautava aquilo no profissionalismo. Hoje, quando alguém fala que eu sou boazinha, eu fico tão feliz, eu falo: "Puxa vida, eu estou conseguindo passar um amor ao próximo". Mas por quê? Porque eu, ao longo dos anos, eu fui investindo na minha carreira de espírito eterno, gente, que é a carreira onde você desenvolve valores que o ladrão não rouba e a traça não corrói, né? Imagina nós fazermos a passagem com uma autoestima baixa. No mínimo, daremos muito trabalho aos nossos mentores. Seremos até vítimas de algozes que utilizarão essa questão para nos desrespeitar. Na Bíblia também, ela diz assim: esse auto-amor não significa egoísmo. Ele significa, na verdade, um reconhecimento do próprio valor como um ser humano criado por Deus, gente. Se nós tivermos essa noção de que somos filhos daquele Pai divino que criou a tudo e a todos, isso já nos dá um alto valor tão grande e um reconhecimento dessa filiação. Significa também sermos humildes e moderados na autoavaliação. Não vai ser aquela pessoa lá que, entre aspas, se acha. E tenhamos um amor próprio saudável e que seja o suficiente para levarmos uma vida alegre e altruísta. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos o capítulo 17, o Sede Perfeitos. Então ele diz assim: sede perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. E se somos criados à imagem e semelhança, nós temos sim, gente, um grande potencial para sermos melhores do que somos. Então é sempre bom a gente estar hoje melhor do que ontem e pior que amanhã. Então, daqui uns anos, quando eu observar essas lives, vou falar: puxa, Júlia, como você buscou a evolução. Eu espero que assim seja, né? Mas a gente está buscando uma evolução. A gente vê essas evoluções tecnológicas. Que bom se nós conseguíssemos que o nosso auto-amor ele fosse também ao encontro dessas evoluções tecnológicas. Imagina como tudo evolui que nós tenhamos também essa condição. Eu trouxe aqui um livro que eu sou simplesmente apaixonada por ele. Gostaria de trazer aqui para vocês o livro físico, mas eu acabei emprestando e não retornou. Mas eu não tive tempo de adquirir um para mostrar. Mas ele chama-se Escutando Sentimentos. É da psicografia da irmã Cidufo, que foi uma médium utilizada na época da decodificação de Allan Kardec. Ele codificou um código de perguntas e respostas de uma série de obras para que nós conseguíssemos evoluir e que para nós entendêssemos essa questão do autodesenvolvimento. Então, esse livro, Escutando os Sentimentos, psicografia de Vanderlei Oliveira, ele explica a importância de nós escutarmos e compreendermos os próprios sentimentos como um caminho para o auto-amor e a valorização pessoal. Esse livro, houve uma edição dele que eles traziam um CD junto, na época, hoje estaria até desatualizado, mas que a gente punha e que auxiliava a meditação baseada no autodesenvolvimento. Até fica aqui uma dica para vocês que busquem na internet, no próprio YouTube, não sei se no TikTok tem, nessas plataformas, meditações que busquem esse autodesenvolvimento. Tem uma que chama Alto Valor, que é muito bonita. Esse livro, Escutando os Sentimentos, ele aponta a aceitação e o acolhimento das nossas emoções, sem julgamentos severos, ou seja, fizemos aquilo que sabíamos fazer naquele momento. Naquele momento eu, entre aspas, chutei o pau da barraca? Talvez sim, talvez eu precisei para extravasar aquela emoção, mas hoje eu
gostaria de não fazê-lo mais. Os julgamentos severos que nós fazemos conosco, gente, são muito pesados, viu? Isso é uma coisa que, se dessa aula vocês captassem a necessidade de abolir os julgamentos severos, implementar uma autocompaixão, eu já ficaria muito feliz, viu? Porque é isso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Esses passos são essenciais para a construção de uma autoestima real e verdadeira. A irmã Sidufo, ela trouxe um texto que eu tirei aqui na íntegra que diz assim: o aprendizado do autoamor tem como requisito essencial a descoberta da nossa identidade cósmica, ou seja, a realidade do que somos na obra incomensurável de Deus, ou seja, a nossa singularidade. Cada um é único, com seus defeitos, não vamos falar defeitos, vamos falar detalhes que precisam ser iluminados, e com seus talentos. Essa singularidade que nós possuímos é a marca de Deus, olha que bonito, que define a nossa história real nesse trajeto de evolução. É como o Pai nos conclama ser na sua criação. Irmã Sidufo. Quem quiser conhecer rapidamente sobre ela, assista o filme Allan Kardec. Aliás. Ele mostra muito bem a figura da irmã Sidufo nessa trajetória muito bonita da codificação espiritual. E como a filosofia ela vê a autoestima. A filosofia clássica, desde a clássica até a contemporânea, elas nos apontam, por exemplo, Aristóteles e Platão, uma necessidade de um autoconhecimento. Olha só, gente, Grécia Antiga. No estoicismo, desenvolvimento da virtude e do caráter e foco nas virtudes internas, gente. Sabermos desenvolver as nossas faculdades internas. No existencialismo, trazendo aqui o Sartre e Camus, eles nos apontam uma liberdade e responsabilidade na construção do próprio valor. Então, nós somos responsáveis, nós temos a centelha divina. Nosso Pai conta com a nossa contribuição diferente de cada um. Eu posso contribuir com alguma coisa, para isso eu já vim com alguns dons de Cristo, e o meu vizinho, o meu cônjuge, o meu amigo, o meu pai e minha mãe contribuíram de outras maneiras, mas somos todos centelhas de contribuição. E a filosofia contemporânea trazendo a importância da autoaceitação, gente, da autocompaixão, da gratidão. Quando nós já agradecemos aquilo que nós temos, é muito importante. Isso já nos torna autodesenvolvidos nessa questão da autoestima e também da resiliência, né? Mais uma vez, fazendo um resumo aqui, a filosofia ela oferece um rico conhecimento de ideias e práticas que podem nos auxiliar a cultivar uma autoestima saudável, baseada então, repetindo, autoconhecimento, autoaceitação e uma perspectiva mais equilibrada sobre nós e sobre o mundo. O que eu estou fazendo nessa contribuição mundial? Ela também nos diz que ao integrarmos a reflexão filosófica em nossa vida, podemos fortalecer nosso senso de valor pessoal de uma maneira mais profunda e, sobretudo, consistente. Mas como fortalecemos nossa autoestima, hein, gente? Todo mundo deve estar perguntando aí. Júlia, o que eu preciso fazer? Na verdade, a autoestima ela é um processo que envolve autoconhecimento, uma aceitação e uma ação, gente. Lembra que eu comentava sempre com vocês na psicologia? É o perceber, ou seja, eu vou ter um autoconhecimento, vou perceber em que quesito eu preciso melhorar. Aceitar como verdade. Até as críticas, né, construtivas, temos que estar muito abertos para elas, sem ego. E reagir. Num diagnóstico, devemos sempre pensar, de 0 a 10, como que está a minha autoestima? Em que quesito eu posso melhorar essa minha autoestima? Então, por exemplo, como está o meu autoconhecimento? Identificar os valores que a gente tem. Quais são os seus valores? O que é realmente importante para você? E viver de acordo com esses valores favorece nosso senso de integridade e autoconfiança. Então, eu estou praticando aquilo que a minha alma pede? Ou estou negligenciando? Ou vou deixar para depois que eu me aposentar?
E se a aposentadoria não chegar, gente? Lembra-se de um caso que eu comentei de um empresário que era uma pessoa muito bondosa, mas ele desencarnou com 51 anos e foi surpreendido no mundo espiritual, porque ele queria ter feito caridade. Então, imagina, não podemos deixar de negligenciar aqueles valores que são muito importantes para nós. Reconheça seus pontos fortes, gente. Lembra que eu falei numa aula que eu estava montando lá uma palestra para meia dúzia de gatos pingados, de espiritismo científico? E 2h30 da manhã fui em frente ao espelho e falei: Júlia, você é uma mulher esforçada. Então eu tinha já aquele quesito e eu apenas validei, fui intuída, acho por algum, vou botar a culpa aqui nos mentores, mas que eles devem ter me intuído, porque na hora eu precisava daquele reforço. Então reconheça seus pontos fortes, identifique gatilhos negativos e crenças limitantes. Crenças que te limitam. Hoje tem muitos trabalhos de coaching, trabalhos de terapias as mais diversas, que fazem com que nós possamos reconhecer esses pontos. E pratique a autoobservação. No dia que eu passei aquela questão da 915, se não me engano, do Livro dos Espíritos, que fala que Santo Agostinho repassava o dia. Ele repassava o dia e falava: o que eu fiz hoje? Mas ele acolhia as suas falhas naquele dia. Somos espíritos, gente, em aperfeiçoamento. Outro quesito é a autocompaixão, gente. Guardem isso. Se vocês guardarem isso, eu vou ficar muito, muito feliz. Sejamos complacentes conosco mesmo. Então, seja gentil consigo. Trate-se com a mesma compreensão e carinho que dedicaria um amigo que está sofrendo. Mas trate-se. Aceite suas imperfeições, porque errar faz parte do aprendizado e do crescimento. Quando nós aceitamos nossas imperfeições, ficamos mais hábeis para aceitar as imperfeições alheias, gente. Como diz, ninguém é perfeito. Perdoe-se, deixe de lado a excessiva autocrítica por erros do passado. Já passaram, vamos aprender com os erros. Pratique a gratidão. Agradecer muda muito o foco negativo que nós temos. Poxa vida, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu já tenho alguns pontos fortes, vou usar a meu favor e a favor da humanidade. Outra coisa, gente, outro ponto, terceiro ponto, para fortalecermos nossa autoestima. Ações positivas, perceber, aceitar e reagir. Defina metas alcançáveis, pequenas, e celebre-as. Pequenininha, tá? Você está fazendo dieta? Hoje eu comi só um pedacinho de chocolate meio amargo, tá? Eu não fui na geladeira atacar o que tinha de mais doce lá, ou às vezes até um leite malado, leite condensado. Celebre, cuide da sua saúde física e mental, alimentação, exercícios e meditações. Nós temos um corpo físico que merece ainda uma atenção, porque ele foi programado, pronto para que nós tivéssemos um aproveitamento máximo nessa, entre aspas, encadernação. Estabeleça limites saudáveis para você. Aprenda novas habilidades, hobbies e atividades alegres e pratique, gente, a autoafirmação positiva. É muito importante você falar palavras boas para você. E como fortalecermos nossa autoestima? Busque uma ajuda profissional. A maioria das pessoas precisa. Busque algum auxílio espiritual, gente, independente de crença religiosa. Eu me lembro que eu, embora já espírita, né, eu ia levar minha mãe à missa, muito católica, e tinha lá um padre, o padre Paulo, um abraço aqui para ele, Paulo Gonzalez, que tinha uma voz maravilhosa. A hora que ele cantava, gente, junto com os fiéis, eu tinha insights maravilhosos. E hoje eu vejo o quanto esses insights naquela igreja, eles me ajudavam a evoluir. Então não existe, gente, receita de bolo. Vai a um templo, a uma igreja evangélica, uma igreja presbiteriana, uma igreja católica, um templo budista, onde você quiser, na sua casa. Conecte-se com a espiritualidade e receba trabalhos e insights para trabalhar a sua autoestima. Trouxe aqui para vocês as terapias florais que eu gosto de deixar, que são terapias que vocês encontram em muitos locais. A linha do floral de Bach,
Floral de Minas e o Saint-Germain. Então, os florais de Bach têm aqui algumas essências, Larte, o Minos, o Cerato e o Oak Rose. O Florais de Minas, a fórmula do terceiro chakra, gente, que é o chakra do nosso poder pessoal. Ter autoestima é resgatar o seu poder pessoal e os estímulos. Lembrando aqui que a gente não deve deixar o seu poder pessoal a alguém. Se está casado, se ama aquela pessoa, mas o seu marido ou a sua esposa não pode, entre aspas, mandar em você. Por quê? Porque o seu objetivo de vida, o seu poder pessoal é seu. A gente não pode delegar a outrem, que seja um professor, que seja um facilitador, que seja um terapeuta, um médico, psiquiatra. Nós temos o nosso poder pessoal. Essa fórmula do terceiro chakra é muito, muito potente, gente. E ela previne uma série de doenças. Os florais de Saint-Germain, que são as fórmulas autoestima e vitalidade. Trago esses florais, gente, porque são coisas mais genéricas. Claro que o floral é uma coisa muito pessoal, mas cabe aqui uma explicação. Como a gente está falando para um grupo grande de pessoas, eu acho que vale a pena uma tentativa aqui, né? Com certeza, mal não vai fazer bem e você vai ser intuído pelos seus mentores, anjos de guarda, todos que estão vibrando com a sua evolução, para que você obtenha o floral mais cabível ao seu problema. E aqui eu trouxe para finalizar com vocês, eu achei muito linda essa foto, desde o menino, desde o texto, dizendo assim: ore, não até Deus ouvi-lo, mas até você ouvir a Deus. Se a sua oração ela não está atingindo o seu coração ao ponto de você ouvir a Deus, exercite. Tudo na vida é exercício. Vamos ficar aqui, por aqui, com essa aulinha, agradecendo mais uma vez. Vou falar como os pessoal da TV, a audiência. Mas que vocês continuem, que essas humildes aulas sirvam de amor e tenham autocompaixão, gente, que é a base do alto amor. Muito obrigada, fiquem na luz e na alegria sempre. Namastê.